E a pergunta é a seguinte: meu marido me traiu com outro homem. Nessa situação, meu casamento pode ser nulo? Bom, eu sei que esse caso se repete mais vezes, não é só o dessa pessoa. Infelizmente, várias vezes a gente toma conhecimento de um marido que acabou traindo a mulher com outro homem. Questão de homossexualidade. Bom, nesse caso, o casamento pode ter sido nulo? Veja bem, em princípio não. Por quê? Porque o que a igreja diz? Quando é que um casamento ele é nulo? Quando alguma coisa que aconteceu antes do casamento e não depois do casamento. Porque veja bem, se o casamento valeu, no momento da celebração, ele valeu. O que acontece depois não é mais motivo para que o casamento seja declarado nulo. Bom, pode ser indício. Por exemplo, se a pessoa adulterou com uma mulher, o marido adulterou com outra mulher, ou com um homem, nesse caso aqui, o fato em si não caracteriza a nulidade de casamento, mas pode ser um indício. Que indício esse? Bom, vamos ver. Se este homem que caiu no pecado da homossexualidade, se ele antes de casar já fazia isso, então aí esse casamento a igreja pode declarar nulo. Você entendeu? Se o fato aconteceu depois, mas ele já existia antes, a mesma coisa a questão do adultério. Se o marido adultera depois de casado, não é motivo para nulidade, porque aconteceu depois de casado. Mas, veja bem, se ele já premeditou isso antes de casar, vamos supor que ele já tivesse o caso com uma mulher, antes de casar, e depois de casado ele retorna ao pecado com essa mulher, então esse casamento pode ter sido nulo. Por quê? Porque o padre faz aquela pergunta para os noivos: vocês querem se casar? Sim. É de livre e espontânea vontade? Sim. Vocês prometem um ao outro amor e fidelidade. É para sempre? Você entendeu? Então, se ele prometeu fidelidade, mas já pensando num adultério, ou quem sabe, num pecado de prática homossexual, aí pode ser que a declaração do casamento, que o casamento possa ser declarado nulo. Mas, veja bem, só o tribunal da igreja é que pode dizer. Aqui eu estou colocando assim uma reflexão. Para você ter certeza, o que precisa ser feito? Entrar com a petição no tribunal da igreja, e o tribunal da igreja, então, depois de um processo, que é analisado por 3 juízes, ele vai dizer se pode ou se não pode declarar o casamento nulo. Entendeu? Bom, esta é uma questão.